O problema da destruição da camada de ozono tem vindo a assumir cada vez maior relevância, tendo-se tornado um motivo de preocupação universal. Descreva num texto como os CFCs provocam a diminuição da camada de ozono, referindo as transformações químicas que ocorrem nesse processo. Nós temos aqui representado o planeta Terra, a troposfera e a estratosfera. Como sabemos, é na estratosfera que se encontra a maior densidade de ozono, na chamada camada de ozono, que é entre os 25 e 35 km. A camada de ozono é muito importante porque é ela que permite a vida na Terra tal qual a conhecemos, na medida em que a maior parte da radiação ultravioleta, ou quase totalidade da radiação ultravioleta, é filtrada nesta região. A ultravioleta C é filtrada um pouco mais acima, mas a ultravioleta A, a radiação ultravioleta A, essa atinge a superfície da Terra. Não interatua com as partículas por onde passa. A problemática dos CFCs surgiu quando, devido à atividade humana, se começaram a produzir compostos derivados do metano e do etano por substituição de todos os átomos de hidrogênio por átomos de flúor e de cloro. Esses compostos eram compostos, entre aspas, miraculosos. Porquê? Porque eram muito estáveis, portanto, muito pouco reativos. O que a indústria aproveitou-os logo com diversos fins, nomeadamente em circuitos de refrigeração. Problemas relacionados com isto. Bom, quando eles escapam para a atmosfera, eles são muito estáveis. Já o eram aqui, por isso é que eram utilizados, e continuam a sê-lo à medida que vão subindo na atmosfera. Mas só que eles não são permanentemente estáveis. Eles são estáveis até atingirem aqui mais ou menos a zona da camada do ozono, porque a radiação eletromagnética com que eles se encontram, entre aspas, não é suficiente para provocar transformações químicas na estrutura das suas moléculas. Porém, quando chegam aqui junto à camada do ozono, e na camada do ozono, o que é que acontece? A energia da radiação ultravioleta vai fazer com que haja transformações a nível da estrutura das moléculas. Aqui também vai fazer, claro, mas aqui a intensidade é tão pouca que não será significativo. Aqui o efeito será de facto visível, uma vez que a intensidade da radiação ultravioleta B é grande aqui nesta zona, na camada do ozono. Por isso é que ela é filtrada e depois uma pequeníssima parte ainda atinge a superfície da Terra. Então o que é que acontece aqui nesta região com os CFCs? Os fotões, os CFCs entretanto sobem, não é? Vão para a camada do ozono. E sobem e atingem a camada de ozono porque já foi dito que no seu percurso, até chegarem aqui a esta zona, eles não encontram radiação ultravioleta com intensidade, quer dizer, encontram alguma radiação ultravioleta, simplesmente não é significativo o número de moléculas que sofre dissociação. E mesmo que sofra, não há cá ozono para ser atacado, pelo menos em quantidade apreciável. Mas quando chegam a esta zona, o que é que vai acontecer então? Vai acontecer o seguinte: os fotões da radiação ultravioleta vão atacar a estrutura da molécula, vão provocar quebra de ligações químicas. E se este fotão, por exemplo, interatuar com uma molécula de um CFC e lhe provocar uma dissociação de um átomo de cloro, portanto, se romper aqui uma ligação, vamos ter o resto da molécula e aquilo a que nós designamos um radical livre, que é designado por Cl-pinta. Este radical livre cloro é muito reativo e quando encontra uma molécula de ozono vai interatuar com ela e vai alterar-lhe a estrutura porque ele vai ligar-se a um dos átomos de oxigênio da referida molécula de ozono, criando outra vez um radical livre, o monóxido de cloro, que também é muito reativo. Entretanto, esta molécula de oxigênio é o resultado da interação do radical livre cloro com uma molécula de ozono. Este radical livre monóxido de cloro, por sua vez, pode vir a ser atacado por outro radical livre. Não existem só radicais livres de cloro ou de monóxido de cloro. Por exemplo, o oxigênio também é um radical livre, também é muito reativo. E este radical livre oxigênio pode atacar o radical livre monóxido de cloro e vice-versa.
fazendo com que esta ligação se parta e se forme uma nova molécula de oxigênio. Mas o problema não é esse. O problema é que o radical livre cloro está outra vez disponível. Está outra vez disponível e agora vai entrar no ciclo sem ser necessário que haja fotões ultravioleta a interatuar. Aliás, quanto mais CFCs existirem, mais fotões interatuarão com CFCs e mais radicais livres cloro introduzirão a provocar este ciclo. E este ciclo é desastroso. Porquê? Porque se nós fizermos a contabilização do que aconteceu, nós temos o radical cloro a reagir com uma molécula de ozono, a formar o radical monóxido de cloro e uma molécula de oxigênio. Por sua vez, o radical monóxido de cloro reage com o radical livre oxigênio, dando origem a um radical livre cloro e a uma molécula de oxigênio. Se nós somarmos membro a membro, repare-se, este cloro corta com este cloro e este monóxido de cloro corta com este monóxido de cloro. Então qual é o saldo global? O saldo global é terrível, é que neste ciclo houve uma molécula de ozono que foi destruída e reagindo ao fim e ao cabo com um radical livre oxigênio, formando duas moléculas de oxigênio. Repare-se que se chegarem quantidades apreciáveis de CFCs à estratosfera, aliás, se este fenómeno acontecer em grande escala, isto leva à destruição da camada de ozono, leva à diminuição da densidade da camada de ozono. É importante que se verifique o seguinte: repare, uma vez o radical livre criado, ele entra no ciclo e tem uma vida longa. Ele não desaparece, ele entra neste ciclo e continua sempre a fazer estragos, e não necessitando de radiação ultravioleta. Esta radiação ultravioleta está a injetar cada vez mais radicais livres no ciclo. Portanto, isto pode atingir velocidades que podem ser perigosas para o equilíbrio da vida na Terra. E por isso é que tem havido alertas mundiais e que tem havido encontros entre cientistas no sentido de se tentar controlar a emissão de CFCs. Nos países desenvolvidos, isto já se consegue com algum sucesso, mas há países onde estas imposições, por exemplo, do protocolo de Kyoto, as pessoas ainda não respeitam, não há fiscalização suficiente e continua a haver CFCs a serem enviados para a estratosfera.